Atos 6. Louvado seja o seu nome, Senhor. A gente vai passear um pouquinho aqui. E a gente estava louvando aqui agora. Que ainda que a figueira não floresça. Que não haja fruto na vide. Ainda assim, eu me alegrarei em ti, meu Senhor. Você está pronto para se alegrar no Senhor? Está pronto para se alegrar no Senhor, não importa o que aconteça? Essa semana foi uma semana muito difícil para mim, de negócios desfeitos, de doença. Eu estou aqui todo travado, a minha lombar parece que não vai. Mas, todavia, eu me alegrarei no Senhor e nada vai me abalar. E nada vai me tirar da presença do Santíssimo. Porque é Ele, é dele. E Ele que faz. Se Ele quiser, Ele faz. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo o Senhor nas nossas vidas. E hoje a gente vai ver a vida de alguém que se entregou. E se entregou à morte. Todavia se alegrou na morte. Tenho falado, e essa história me comove há um tempo. E às vezes eu converso com os meus irmãos, principalmente com o Tiago. E a gente vai falar sobre a vida de Estevão. Primeiro mártir da igreja. Então, vamos à palavra do Senhor. Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre essa tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a multidão. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, vindo de Antioquia. Pode se assentar, irmãos? Eu vou continuar daqui. A gente vai passear um pouquinho nesse texto, mas aqui a gente já via na igreja reclamações, como vemos até os dias de hoje, né? Então, os judeus de uma língua e de um idioma ou de outro idioma reclamavam entre si porque não estavam sendo atendidos. Suas viúvas não estavam sendo atendidas. E aí os 12, a partir daí, porque tudo era levado até eles para saber o que se faria. Então, eles começaram a delegar. Mas não de qualquer forma. Não falaram, façam aí, ou vou fazer de qualquer jeito. Como o ministério deles, de pregar a palavra, era muito atarefado, eles eram muito atarefados nisso, começaram a ter que delegar. E falaram assim: não dá, aos líderes agora, não dá para fazer tudo. Não tem como
fazer tudo. Então, aos ministérios, eu vou delegar a cada um, segundo o que Deus planejou para cada um de vocês. O Senhor tem falado bastante comigo sobre ministérios esses tempos, sobre o serviço na igreja. E aqui ele fala que na escola bíblica e na membresia, a gente aprendeu, né, que a igreja, ela identifica o seu chamado. Então a comunidade aqui vai identificar que você é chamado para isso ou para aquilo. Que você tem um chamado no corpo para fazer algo específico, porque você, naquela área, é muito bom. Mas não adianta ser só muito bom. Aqui, quando os 12 falam que não era bom que eles fizessem, então eles falam assim, ó, no versículo 3. Escolhei, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação. Como que está ali? Na NVT, vou ler por ali. Homens respeitados. Algumas traduções traz notadamente respeitados e cheios do Espírito Santo. Os 12, eles não sabiam o que cada um era bom e que, porque não conseguiam acompanhar a todos. Mas o que eles falaram? Que a primeira coisa para você fazer a obra no reino de Deus é ser respeitado e ser cheio do Espírito Santo. E essa noite você foi cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Porque o Espírito do Senhor está aqui. Mais para frente ele fala desse Espírito que está sobre Estevão. E eu gosto da Bíblia judaica que ela acaba personificando o Espírito. Chama ele por um nome. Ruach HaKodesh. Que é o nome dado em hebraico para o Espírito Santo. E aí ele personifica, fala, ele estava cheio do Consolador, daquele que Jesus enviou quando voltou para o Pai. Então, ao se delegar algo a alguém, os líderes falaram o seguinte: vocês vão identificar quem tem o talento. Porém, tem que ser notadamente respeitados. Todos devem respeitá-lo. Alguém sem respeito acaba tendo dificuldades no ministério. E cheios do Espírito Santo. Quando ele vai falar sobre os 7 escolhidos, ele já enfatiza aqui. Deixa eu ver aonde que está. Nós, porém, continuamos escolhendo. Aqui, no 5. Este parecer agradou a toda a multidão. Escolheram aí. Ele dá esses adjetivos, apenas para Estevão. Não que os outros não tivessem, porque eles foram escolhidos. Mas Estevão foi enfatizado aqui e falava assim sobre ele: homem cheio de fé e do Espírito Santo. E é aqui que ele fala que ele era cheio do Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo na língua hebraica. Acho que não temos nenhuma tradução para isso ainda. Chamamos pelo título, talvez, né? Então, ali, aqueles homens
para estar prontos para o serviço do Senhor. Eles estavam ilibados, cheios do Espírito, assim como vocês aqui estão cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou continuar lendo aqui a partir do 6. Apresentaram estes homens aos apóstolos. Estes, veja, que mesmo apresentando os apóstolos, oraram. Então, estes, orando, lhes impuseram as mãos, de modo que se espalhava a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, os sacerdotes ali, eles também estavam se convertendo e obedecendo à fé, aquela que Jesus Cristo trouxe. Aquela que Jesus Cristo veio trazer, mas que os seus não aceitaram. Por isso, hoje, nós, enxertados na videira, podemos escolher ter o Espírito Santo de Deus. Na verdade, Ele que nos escolhe, né? Nós apenas permitimos que Ele nos escolha. Versículo 8. Ora, Estevão, cheio de fé e poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns... Não, vamos parar aqui por enquanto. Estevão, ainda que fosse escolhido para fazer algo na obra de Deus, ele ia além. Dizia que ele, cheio de fé e poder de Deus, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Ele não se furtou de um cargo, muito pelo contrário. Ele estava no meio do povo. Ainda que agora ele fosse chamado para um ministério, ele continuava fazendo os milagres e as maravilhas, porque ele era cheio de fé e do poder de Deus. Ele não era cheio de fé e poder de Deus porque ele fazia. Ao contrário. Ele fazia porque ele era cheio de fé e poder de Deus. Tiago traz bastante aqui a importância da obra. Lá no livro de Tiago, acho que no capítulo 2, vai falar sobre que a minha fé é morta sem as obras. Não quer dizer que eu tenho que fazer obra para validar a minha fé. Quer dizer que, por eu ter fé, eu vou produzir as obras naturalmente. Só de Deus. Então, não é o contrário. Não é eu vou fazer para ter fé. Eu tenho fé e por isso eu faço. Eu não vou fazer para me salvar. Eu sou salvo, então por isso eu faço ao Senhor. Essa é a importância das obras, porque as obras, elas refletem a sua fé. Elas refletem aquilo que de graça você ganhou do Senhor, que é a salvação. Pela fé. Por muito tempo, muito tempo, minhas obras eram nulas. E eu falo muito tempo mesmo. De até pouco tempo atrás. Mas o Senhor tem movido o meu coração. Eu quero muito que Ele mova o coração de cada um de vocês. Para que vocês possam alcançar vidas. Para que vocês possam alcançar seus amigos. Para que vocês possam alcançar seus colegas de trabalho. Para que vocês possam alcançar seus parentes.
Na célula que eu estou fazendo, às sextas-feiras, na casa da minha irmã, tem uma prima ateísta que sempre está lá, não perde uma. E nessa última sexta-feira, eu já falei sobre ela, né? Mas nessa última sexta, ela chegou e falou assim: olha, eu vou chamar a minha irmã, que é a minha outra prima, a irmã dela, eu vou chamar minha irmã. Só que essa outra irmã não é só ateísta, é ateísta ativista. E ela falou que vem. Eu só falei para ela assim: eu só não quero ofendê-la com a minha fé. Ela olhou para mim e falou assim: não vai, ela sabe do que se trata. Eu não sei o que Deus vai fazer e o que Ele tem feito. Só que quando eu me dispus, Deus tem trabalhado na vida deles. Quando eu me dispus, Deus me usou. Porque de mim mesmo eu não tenho nada. Eu não tenho nada para oferecer para eles, para nenhum deles. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma posição social alta, muito pelo contrário. Mas eu acho que o que eu tenho para oferecer, eles estão precisando. Mas não só eles, gente. O que eu quero dizer é que o mundo tem sede. Eles nem sabem do que tem sede. E se escondendo atrás de uma rigidez. Se escondendo atrás de muita coisa. Às vezes prefiro não dizer, mas se escondendo atrás de muita coisa. Eles preferem recusar a fé. De cara recusam. Mas nenhum deles recusou a oração que eu fiz por cada um deles. E fiz questão. Porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Aquele que habita em mim, o Espírito Santo, é maior do que qualquer coisa que há no mundo. E eu espero do fundo do meu coração que agora, pela misericórdia de Deus, Ele haja através da minha vida e eu possa gerar fruto. E quero, na vida de vocês, na vida de cada um de vocês, oh Senhor Deus amado, oh, louvado sejas tu, Senhor, louvado seja o seu nome, Deus. Derrama sobre esse lugar, Senhor. Derrama sobre a vida de cada um, Senhor Deus querido Pai amado. Derrama do seu Espírito, Senhor. Vai removendo, Senhor. Remove agora, Senhor, dos corações, Deus. Remove, Deus querido Pai amado, aquilo que não é seu, Deus querido Pai amado. Toda mágoa, toda angústia, toda dor, Senhor Deus querido Pai amado. E faça dar fruto, Senhor Deus querido Pai amado. Que a família de todos estejam aqui, que os amigos de todos estejam aqui na igreja, Senhor. Que estejam perante o Senhor. Vemos as súplicas, Deus querido Pai amado, de cada um que aqui está, Senhor. A aflição, Deus querido Pai amado, de cada um que aqui está. Eu creio nesse Senhor. Eu creio em Deus. Oh, Deus querido Pai amado e santo. Derrama sobre cada um aqui, Senhor. Oh, Senhor. Oh, Senhor Deus amado e santo. O Senhor cada dia mais tem me surpreendido. E tem modificado a minha vida, o meu ser. Tem modificado o meu olhar, o meu proceder. Em tudo. Uma vez foi falado aqui para a gente experimentar uma semana sem reclamar de nada. Uma semaninha. Até o próximo culto. É tão difícil. A nossa boca se apressa a reclamar. Assim como esse povo se apressou em reclamar com os 12. Que a tribo do outro não estava, que os outros que não falavam sua língua estavam
estavam fazendo errado, ou dessa forma, ou daquela forma. E é assim a nossa língua. Se apressa em falar mal. Se apressa em amaldiçoar. Oh. Vai que o Senhor está lá. No versículo 9, continua. Levantaram-se alguns, que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia. E discutiram com Estevão. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, subornaram uns homens para que dissessem: nós o ouvimos proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E agitaram o povo, e os líderes religiosos, e os mestres da lei, e investindo contra ele, o prenderam e o levaram ao sinédrio. Apresentaram falsas testemunhas, que diziam: Este homem não para de dizer blasfêmias contra este santo lugar e a lei. Pois o ouvimos dizer que este Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deixou. Então todos os que estavam assentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Ele estava cheio do Espírito ali já. O Espírito já se apossava dele. Porque logo, ele estaria com o Pai. Então, o Senhor estava revelando a toda aquela sinagoga, todos os que estavam ali, que o Senhor era com ele. Todos viram o rosto dele brilhar como de um anjo. Todos viram. E ainda assim, negaram o poder de Deus através da vida dele. No capítulo 7, continua. Perguntou o sumo sacerdote: é isso verdade? E aí, irmãos? Estevão dá uma aula. E aí eu gostaria que vocês lessem esse capítulo 7 inteiro. Porque aí Estevão, ele diz o seguinte: olha, desde lá, de Abraão, passando, José, Exílio, Moisés, sempre o povo rejeitou. O povo sempre esteve rejeitando a Deus. E hora ou outra, o povo ia contra o que Deus tinha estabelecido. Se você quiser um mapa mental, não sei se você sabe o que é mapa mental. Mapa mental é um mapa que mostra de maneira ilustrada uma situação completa. Se eu colocar um mapa mental da Bíblia, eu vou ter uma situação completa. Eu vou ter um mapa mental de cada livro. É um mapa que você faz e monta ali para entender o que aconteceu de maneira geral. Se você pegar só esse capítulo aqui, ele é um mapa mental ali, ó, do Antigo Testamento inteiro. Você consegue descrever e ver a história acontecendo. E ele vai dando essa aula para a galera. Porque a pergunta foi só: é verdade isso que eles estão falando? Então ele, através da palavra de Deus, não de outra forma,
através da palavra, com o seu rosto brilhando como um anjo. Depois de ter dado essa aula e falado a eles como o povo cada vez mais rejeitou o Senhor, fazendo até estátuas, bezerros e adorando outros deuses, fala assim: vocês são iguais. E agora que Deus enviou seu Filho unigênito para nos salvar, vocês também estão se recusando a aceitá-lo. Vocês estão recusando a Deus novamente. Nisso, eles se iraram. Ah, o mapa mental. Esse é o mapa mental, o resumo da vida de Estevão. Esse é um mapa mental, né? Então aí fala um pouco sobre Estevão, dá um geral sobre ele. Mas eu quero que vocês leiam esse capítulo 7 para que vocês entendam que Estevão não só denunciou a falta de fé deles, mas ele denunciou a falta de fé deles na palavra. Fala que não podiam ir contra o espírito que estava com ele, que não conseguiam debater com ele, a ponto de inventar mentiras contra ele, pagar para as pessoas, subornar as pessoas para falarem algo que ele não falou, para que assim ele fosse morto. E é isso que eles queriam. Assim como quiseram Jesus morto também. José, do Egito. E vira e mexe, o povo de Deus estava contra aquilo que o Senhor tinha estabelecido. E como o Senhor estabeleceu Jesus, eles também eram contra. E depois de ter dado essa aula e falado para eles assim, ó, vocês são iguais, vocês estão fazendo novamente. No versículo 54, eles, do capítulo 7, diz assim: ouvindo eles isto, iraram-se em seus corações, e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, oh glória a Deus, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita do Pai. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Imagina, está ali sendo caluniado, dizendo mentiras para você. Você está cheio do Espírito Santo e seu rosto está brilhando. E o Senhor diz o seguinte: estou aqui. Não tema. Fiz uma brincadeira outro dia com o Tiago e ele falou que imaginava Jesus olhando para Estevão, fazendo: parabéns, muito bem. Estevão lá embaixo. E ele olhando para Estevão. Imagina você olhando para o Senhor. No momento que você está cheio do Espírito Santo. O Senhor olhando para você e dizendo assim: eu estou aqui, ó. Eu abri os céus para que você me visse. O Senhor abriu os céus para que Estevão pudesse ver a vitória. Pudesse ver aquele que estava sentado no trono. E ele não falava, e ele falava, pessoal, vocês não estão vendo? Olha lá, Jesus está do lado direito de Deus, olha lá. Olha lá.
Oh, Senhor, que o céu se abra aqui nesse momento agora. Oh, Senhor, vai abrindo as nossas visões, Senhor, Deus querido Pai amado. Que assim como Estevão, Senhor, a gente consiga te enxergar, Senhor. Oh, se mostre, Deus querido Pai amado, de maneira visível, Senhor, Deus querido Pai amado. Faz as suas maravilhas nesse lugar, Senhor. Estamos pedindo, Deus querido Pai amado, todos os dons que o Senhor tiver para nós, Senhor Deus. Oh, Senhor, nos dá esse dom de visão, Senhor, para que a gente possa ver o céu aberto, Senhor Deus querido Pai amado, e Jesus olhando para nós, Senhor Deus querido Pai amado, e tendo uma feição de aprovação. Que seu Espírito brilhe através das nossas vidas, e que o nosso rosto pareça, Deus querido Pai amado, com o rosto de um anjo. Oh, Senhor. E ainda estava por vir. No 56 ele disse: olhai, eu vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos, para não ouvir o que o Espírito dizia. E se levantaram, todos juntos contra eles. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo, que viria a ser Paulo, um grande apóstolo. Eles fizeram assim: Saulo, segura aí minha capa, que eu vou ali matar Estevão e já volto. E Saulo ficou ali, Paulo ficou ali, olhando, falando: tá bom. E apedrejavam, versículo 59, e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Oh, Senhor. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Até na morte, ele orou por aqueles que estavam mentindo contra ele, por aqueles que estavam caluniando. Deus sabia do coração dele. E por isso que ele viu o Senhor antes mesmo da morte. Antes mesmo da morte física. Ele teve a certeza que o Senhor estava com ele. Ele teve a certeza que Deus estava ali. Homem de muita fé e cheio do Espírito Santo. Eu peço todos os dias, para o Senhor me acrescentar em fé. Me acrescenta em fé, Senhor. Me acrescenta em fé, Senhor. Me acrescenta em fé, Senhor. Para que assim eu possa também ser cheio do Espírito Santo. Para que eu possa fazer a obra do Senhor. E ainda que a figueira não floresça, ainda que eu seja caluniado, ainda que eu seja apedrejado e humilhado até a morte, que o Senhor esteja comigo. E que em qualquer momento Ele possa se mostrar. Que o Senhor complete essa palavra no coração de vocês e que o Espírito Santo do Senhor tome a vida de vocês. A visão de vocês, a visão espiritual seja aberta e possam ver o Senhor olhando com um olhar de aprovação para suas vidas, para a glória e honra do nome santo de Jesus. Amém?